Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma live de Lipedema. Vamos ver se a galera entra aqui. Chamar o João. Bem-vindo, Júlio. Bem-vindo, Tati, Cris, Cristina. Deixa eu só adicionar o Dr. João, cirurgião plástico. Convite enviado. Amandinha, bem-vinda. Doutora Silvana. Galera toda entrando aí. Roberta, Paula. Pessoal, esperando o Dr. João entrar aí na live com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as cirurgias, os procedimentos para lipedema. Doutora Julie, bem-vinda. Olha a Mari aí, gente. Tentando aceitar o João aqui. Ah, entrou. Deu certo aí? Deu certo, João. Boa. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Amanda maravilhosa. Acabou de entrar aí. Conhece o João? Conheço bem. Era. Excelente. Me desinflamou em uma semana. Cara, esse protocolo de desinflame dela, da maravilhosa, realmente é maravilhoso, né? Funciona. Tive uma melhora significativa em alguns aspectos. Senti uma energia bacana depois. Cara, o retorno dos pacientes é excelente. Sim. Então vamos lá, João. Hoje Bora. A live então é sobre cirurgia. Cirurgia no lipedema. Você entende disso, cara? Será? Ultimamente eu tenho focado bastante nisso, né? E estudado. Acho Boa. que no último semestre, acho que foi tudo que eu li foi lipedema, né? A gente tem conversado bastante, né, João? Uhum. João... Pessoal, para quem não sabe, o Dr. João Braganholo é nosso cirurgião plástico da clínica Dr. José Bento, um deles, né? Mas é o que está mais focado no lipedema. Excelente profissional, excelente pessoa. Super indico. Vamos lá. Então é isso, João. Vamos começar aqui com as considerações iniciais. Aí, se você quiser pedir também a fala, depois eu jogo a bola para você e você arrebenta. Beleza. Manda bala. Vamos lá, pessoal. Falando um pouco do lipedema, né? Todo mundo sabe que é uma doença inflamatória do tecido adiposo, que acomete principalmente perna e também pode acometer os braços, membros superiores. Então, pensando em procedimento, a cirurgia plástica ganhou muito espaço de um tempo para cá. Depois o João vai conversar com vocês alguns procedimentos que até eram tidos como não realizáveis ou um tabu pela localização. Hoje em dia já tem técnicas e está indo super bem. Do ponto de vista vascular, pessoal, a gente precisa entender que como é uma doença inflamatória e ela também vem acompanhado de uma estatística, né? Então, 40% das pacientes, ou seja, 4 a cada 10 pacientes podem ter insuficiência venosa, são as varizes. Então, o vascular entra nessa parte para fazer o diagnóstico, para fazer o acompanhamento e também para tratar a parte circulatória. Muitas pacientes chegam com sintomas e você precisa diferenciar esse sintoma até para o diagnóstico e também para o tratamento. Os tratamentos, por isso que eu estou com o João hoje, muitos deles podem ser feitos em conjunto, quando entra a cirurgia plástica e a vascular em conjunto. Isso a gente vai desmembrar para vocês aqui durante a live. Mas o que a gente foca geralmente no início? Primeiro, o diagnóstico e segundo, a gente iniciar o tratamento clínico. Ele pode vir logo acompanhado da cirurgia? Pode,
Mas falando do ponto de vista vascular, idealmente a gente prefere desinflamar a paciente, caso ela não esteja desinflamada. Algumas pacientes, quando chegam para o diagnóstico, elas estão muito inflamadas, então para o nosso pós-operatório isso é ruim, porque gera edema, atrapalha o tratamento, atrapalha o resultado do tratamento, porque essa inflamação na perna, ela dilata muito a circulação. Na verdade, ela aumenta a permeabilidade da circulação. Então, por isso que a gente fala tanto do tratamento clínico e da multidisciplinaridade no lipedema. Porque você precisa de vários profissionais ou de um acompanhamento muito restrito para você conseguir desinflamar e ter aquele resultado já inicial. Considerando que a paciente fez o diagnóstico de lipedema, ela pode ter uma queixa estética ou não, ela pode estar incomodada com a parte estética ou não, mas ela tem varizes, tem vasinhos. Isso pode ser também a causa dos sintomas. Aí a gente indica o tratamento. Nesses casos, na verdade, assim, não só no lipedema, tá, pessoal? Hoje em dia o tratamento de varizes tem sido cada vez menos invasivo. A gente tem prezado por tentar fazer o menos invasivo possível e se tratando de paciente com lipedema, mais ainda. Porque você tem uma doença inflamatória e qualquer tratamento você vai gerar uma inflamação para ter o resultado. Então a gente foca nesse tratamento menos invasivo ou minimamente invasivo. Então o que a gente tem hoje de mais moderno na cirurgia vascular? O laser. Mas a gente só faz laser? Não. A gente tem o mais moderno e tem o mais antigo. Talvez os tratamentos mais antigos da cirurgia vascular seja a aplicação, a escleroterapia. É você secar os vasinhos ou secar as varizes. Então, nesse contexto, a gente começa com o laser. Então, se eu tenho o laser, eu posso tratar desde vasinhos pequenos, que é o laser transdérmico, a gente faz até no consultório, até varizes maiores, inclusive a safena. A gente consegue fazer com laser endovenoso, que é o mesmo laser, pessoal, que a gente... vou entrar nessa parte já. Além de fazer os vasinhos com transdérmico e o laser endovenoso, que pode ser em consultório ou no hospital, esse laser também serve para o endolift. Tá? É o mesmo laser que é feito o endolift, que é aquela... quando você vai queimando ali aqueles pontos de gordura. Tem alguns vasculares já fazendo, a gente está entrando também com essa parte de poder fazer algumas coisas pontuais. Nada entrando na cirurgia plástica do João, que é uma coisa mais abrangente. Então, alguns pontos específicos ali que incomodam a paciente, a gente pode, já estando com laser ali na cirurgia, fazer esse endolift, essa queima da gordurinha com o estímulo do colágeno naquela região. Então, esse é o ponto do laser. A gente trata laser com varizes médias? Trata também. Hoje em dia, a gente já consegue, com algumas técnicas, tratar isso. E torna o procedimento minimamente invasivo, sem corte, sem ponto. Isso gera menos inflamação e menos sintomas pós-operatórios. Porém, a gente tem as aplicações. E as aplicações, nesse contexto, entram como o quê? Espuma, a escleroterapia convencional e algumas misturas que a gente faz, que a gente chama até de ampliado, alguns outros nomes que a gente pode dar para isso. Como a gente está falando só de aplicação e laser, nenhum desse tratamento que a gente comentou aqui tem corte. Então, assim, a gente nunca vai tratar um paciente, uma safena, por exemplo, doente com cirurgia convencional? Nunca diga nunca na medicina, né, João? Mas Exato. a gente evita ao máximo. Então, a gente vai tentar fazer o melhor, e o melhor é o minimamente invasivo. Então, dentro da cirurgia vascular, tratamentos. O laser, que pode incluir o endolift junto ou não, estão tratando varizes pequenas, grandes e médias. As aplicações, tá? E os tratamentos mais invasivos a gente reserva para casos muito específicos. Ou que a paciente não consegue arcar, ou porque não deu por algum motivo, enfim. Hoje o que a gente tem na vascular para o tratamento do lipedema, a gente consegue fazer talvez quase 100% no consultório. Tá? Quando precisa, aí a gente vai para o centro cirúrgico e alguns pacientes já estão solicitando, e a gente também indica, em alguns casos, fazer essa cirurgia em conjunto com a plástica. Aí que entra o João. O João entra agora e em várias outras partes que ele vai explicar um pouco mais. Então, existe a possibilidade também do tratamento em conjunto. Já aproveita uma internação, já faz o tratamento da circulação, já faz o tratamento estético ou para melhorar realmente a doença com a cirurgia plástica. Mas eu já falei bastante, né, João? Beleza, então, deixa eu falar um pouquinho, senão você falar um pouco. acanhado.
Tava esperando aí você pôr um ponto final aí e passar a bola para mim. Ah, parei a beça. Bom, começando. Então, para quem é a cirurgia de lipedema, né? Muita gente acha que a cirurgia, a lipoaspiração por lipedema é uma bala de prata para o tratamento da doença. Não, né? A gente vai coroar um tratamento clínico, um tratamento conservador, com nutrição, atividade física, suplementação, terapia física, linfoterapia. A gente vai coroar isso com a cirurgia, que seria um ganho estético, né? Então, o paciente teve um tratamento conservador, um bom resultado, mas ela ainda se queixa das dimensões, né, da coxa larga ou da perna larga, uma diminuição de circunferências que não foi atingida o suficiente para suprir as expectativas da paciente. E aí a gente pode indicar a lipoaspiração para ter uma redução volumétrica aí das coxas, pernas e braços. Então, uma indicação é essa, né? Uma queixa estética. A paciente melhorou dor, melhorou daquela celulite exuberante, teve alguma dimensão, uma redução de dimensões, mas ela quer mais, né? Então, a cirurgia de lipedema, ela pode entrar aí para essa paciente. Em outro caso, que a cirurgia pode ser indicada logo no início, mas não que a gente faça isso, né? A gente vai sempre iniciar pelo tratamento conservador, são os estágios avançados. Então, o estágio 3 e o estágio 4 são indicações precisas de cirurgia. Isso é tão consagrado que em alguns países europeus o sistema público de saúde deles cobre a cirurgia de lipedema para os estágios 3 e 4. Então, estágios avançados, lá no lipolinfedema, que é o estágio 4, ou estágio 3, você tem grandes coxins gordurosos e muitos sintomas, a cirurgia ela é indicada. Claro, né, o paciente sentou na minha frente pela primeira vez, em estágio 3 ou 4, conversar, explicar a doença, iniciar um tratamento conservador, ela caindo a ficha da doença, aprendendo a se cuidar, a ter uma atitude de vida anti-inflamatória, atividade física, aí sim a gente vai levar ela para o centro cirúrgico. A cirurgia de lipedema, recentemente, né, os artigos mudaram a denominação dela, né? A gente parou de chamar de lipoaspiração propriamente dita, passamos a chamar ela de cirurgia redutora de lipedema. E por que esse nome é tão bacana, né? E serve bastante para conscientizar as pacientes, porque a cirurgia vai reduzir a carga lipedêmica daquela paciente, onde quer que seja, né? Coxa, perna, joelho, braços. A gente vai reduzir aquela carga lipedêmica. A gente não vai eliminar a carga lipedêmica. E por que isso é importante? Porque a paciente deverá seguir com o tratamento conservador após a cirurgia, qualquer que seja o resultado da cirurgia. Por quê? Porque se ela desandar, ter uma atitude de vida inflamatória, a doença pode voltar. Falar de alguns benefícios da cirurgia, um deles eu já citei, né? Que é a redução de medidas. Tem inclusive trabalhos americanos em que foram entrevistados diversos cirurgiões plásticos que faziam cirurgia de lipedema e é possível reduzir 2, 4, 6 números de manequim de coxa com uma cirurgia de lipedema. Então, uma redução significativa de medidas. E outra benefício que é assim, fantástico é o controle de dor, né? Ao remover a gordura lipedêmica inflamada, o paciente tem uma resolução de quase 100% do quadro de dor. Então, se dor é uma queixa muito significativa para a paciente e essa dor não resolveu o suficiente com o tratamento clínico, a cirurgia cai como uma luva para ela. Ah, doutor, mas eu tenho uma dor muito localizadinha, e eu acabei de conhecer o senhor, acabei de saber o que é lipedema, uma dor muito localizadinha, bem, sei lá, bem atrás do meu joelho, que é um lugar comum de dor nessas pacientes. É possível fazer uma lipoaspiração super localizada com anestesia local para essa paciente. E ela costuma ter uma resolução também de dor bastante significativa. Claro, o tratamento conservador vai ter que ser feito. Ou a cirurgia vai perder a sua eficácia. Então, vamos falar propriamente da cirurgia de lipedema agora, né? Como eu comentei antes a gente chamava de lipoaspiração, de coxas, pernas, braços. E hoje, cirurgia redutora de lipedema. Então,
a gente realmente, de fato, faz uma lipoaspiração, uma técnica de lipoaspiração, por se dizer, tradicional, utilizando cânulas e aparelhos para aspirar a gordura. Mas, como o volume que essas pacientes têm de gordura na coxa, perna e braço é significativo, a principal complicação da cirurgia de lipedema é flacidez, né? Então, imagine você ter um continente muito grande, né? Que é protegido pela pele. A hora que você esvazia esse continente, a pele fica sobrando, fica evidente a flacidez. E o que a gente pode fazer de imediato na cirurgia para essa pele dar uma retraída e comportar o novo volume de gordura que tem essa coxa, essa perna, esse braço? A gente pode usar laser. O laser, que é bem o laser que o Emanuel estava comentando, ele vai causar um calor lá dentro e com isso estimular a produção de colágeno e fazer com que as fibras de colágeno dêem uma encolhidinha. Então a gente vai ter aí uma retração cutânea. Existe outra tecnologia bastante conhecida, que é o laser, que é o plasma de hélio, cujo nome comercial é Renuvium. Ele funciona muito bem e tem a mesma função. Outro parente do Renuvium é o argoplasma, que em vez de usar o hélio, usa o argônio. E a gente também tem uma tecnologia que é muito legal, que o nome técnico dela é microagulhamento com radiofrequência, que é o Morpheus, né? Então são diversas agulhinhas que penetram na pele e conforme ela vai penetrando, ela vai lançando energia lá dentro. Isso causa calor e estimula a retração de pele. É uma tecnologia fantástica. Para qualquer grau de celulite, ela vai super bem. Quer completar alguma coisa aí, Manuel? Fiquei falando aí de alguns minutos. Tá sem som. Eu tirei o som aqui para não te atrapalhar. Ah, beleza. Eu estava pensando em algumas coisas aqui, e você falando do Morpheus aí, eu entrei há algum tempo atrás com o Dr. Ari, que é colega da equipe do Dr. João, e ele usou o Morpheus na cirurgia. Cara, achei fantástico o tratamento, só que é um procedimento caro, não é, João? O Morpheus, ele o que eu digo para paciente, porque ele gira na faixa de 5 dígitos, na faixa de R$10.000 o investimento para você fazer um Morpheus, né? É um investimento que normalmente a gente faz com sedação, por ser doloroso, né? Então precisa de sedação. Anestesia tópica não é suficiente. A agulha penetra 7 milímetros e vai estimular os nervos, então precisa de sedação. Só que se você quiser tratar flacidez cutânea de uma forma não invasiva, a gente vai ter aí algumas alternativas injetáveis, por exemplo. Então, o que o paciente gastaria para tratar um glúteo com Sculptra, né? Precisaria de, sei lá, 4, 5, 6 Sculptras que daria o mesmo valor e um resultado inferior. Então, o Morpheus ele é caro, mas ele é muito eficiente. O caro é relativo também, né? Relativo. Na verdade, eu ia até complementar. Que você colocou algumas soluções aí de flacidez, do laser até o Morpheus. Você tem mais não um valor, mas a diferença de preço é muito grande ou fica muito próximo? O laser, por ser uma tecnologia mais antiga, ele acaba sendo mais barato, né? E ele não precisa de pagar o uso de gás, seja hélio, seja argônio, e também não tem o custo do consumível do Morpheus, né? Que aquelas agulhinhas são descartáveis, né? Então o laser ele é mais... É de ouro mesmo aquela agulha? De ouro? Não é de ouro não. Não? Ah, tá. Mas ela funciona como ouro. O resultado é de ouro. É isso que eu queria que você falasse. O resultado é de ouro. Brincando. Gente, para quem não viu, o Morpheus não é um tratamento barato, óbvio, mas é fantástico. Eu falo pelo procedimento em si que eu acompanhei, e como era uma paciente minha também, ela retornou no pós-operatório da cirurgia vascular, que foi em conjunto com a plástica, e fantástico. Realmente é muito, muito impressionante o que ele entrega para a paciente. Sim. Muito bom. E lembrando que João, pode ser usado em outras áreas, né? Não é só usar no glúteo, coxa, braço. Ah, não. Face também, abdômen. Isso. Essa paciente que eu te falei, ela fez face, abdômen, culote, usou bastante.
Aproveitou que já estava lá e usou para o que Sim, mas podia. é assim mesmo. É isso aí. Acho que uma coisa importante que você falou, João, sobre o tratamento cirúrgico, o tratamento plástico cirúrgico, e com melhora dos sintomas, né? Porque óbvio que a gente precisa tratar o paciente clinicamente, ele precisa desinflamar, ele precisa adquirir novos hábitos, Uhum. mas entender também que a cirurgia ela pode entrar em vários casos como Um não tratamento só direto da doença. não só como estético, mas direto para a doença, né? É Sim, isso? sim, sim. E isso é uma briga, provavelmente, da classe médica para os próximos anos, que é o entendimento dos planos de saúde do lipedema como doença, que já tem CID, de reconhecer e realizar a cobertura do tratamento da doença, né? Cirúrgico, né? O Perfeito. tratamento cirúrgico da doença também. Sim. Eu vi que uma paciente, uma colega aqui, perguntou se os convênios já cobrem hoje em dia a cirurgia plástica de lipedema, né? Não, não. Não cobrem, né? Eles não entendem o CID-11, não entendem a doença, eles dizem que é estética, eles negam, né? É, Então precisa de mais entendimento de várias partes, né? eu não gosto muito de falar que no Brasil as coisas são complicadas, mas Mas são. muito, mas são. Muitos tratamentos na medicina, na verdade, que a gente já tem estabelecido fora do mundo, já é coberto. No Brasil demora, cara, até entrar no rol da Demora. ANS, até. É difícil, cara. Difícil, é difícil. Um caso clássico que a gente tem na cirurgia vascular é varize pélvica. Varize pélvica é uma doença que traz muito prejuízo para o paciente, precisa ser tratado, tem um tratamento, resolve, mas não está no rol da ANS. Aí às vezes Pois o é. convênio paga, às vezes não paga. Na plástica a gente enfrenta o problema das mamas muito grandes, as gigantomastias, que o convênio não entende, que é um Sim. tratamento reparador, né? E as plásticas pós-bariátricas, a princípio, só cobre a plástica abdominal. Plástica de coxa, braço, a gente recebe negativa. Acredita? Perfeito. Acredito que eu conheço vocês, sei no dia a dia como é que isso é difícil. Né? Briga diária, né? Briga diária. Do ponto de vista vascular, a gente consegue, caso a paciente tenha convênio, já você consegue pedir a cirurgia de varizes pelo convênio, caso ela tenha. No SUS também você tem essa cobertura, porém as técnicas mais modernas, que são as menos invasivas e que a gente opta geralmente para esse paciente, Uhum. o caso do laser, por exemplo, o convênio não cobre o laser. Ele cobre Entendi. a cirurgia, mas não cobre o laser. Então, às vezes, a paciente tem que arcar com esse custo a mais. Entendi. Né? Vi que a Cláudia perguntou, estava até respondendo ela sobre isso. O que eu posso comentar aqui também é um pouco do pós-operatório da cirurgia de lipedema, como é conduzido, porque tem muita foto circulando na internet, né, com os pacientes com os orifícios abertos da lipoaspiração, né? Então, conta pra Então, gente, João. feita a lipoaspiração, passado laser, o Morpheus, ou Renuvion, ou BodyTite, aí terminamos a cirurgia, né? A particularidade aí da lipoaspiração dos membros inferiores, ou seja, da coxa e da perna, é que o cortinho, daquele cortinho de 5 milímetros por onde a gente faz a lipoaspiração, a gente mantém ele aberto na cirurgia de lipedema. Por quê? Característica aí dos membros inferiores, quando a gente faz a lipoaspiração dessas regiões, é o acúmulo muito grande de líquidos. E esses líquidos não podem ficar parados lá. Líquido parado no corpo é porta de bactéria para problema, porta de entrada para infecção. Então, os orifícios ficam abertos. Então, a gente deixa aberto e faz o curativo. E por esses orifícios vai ser feito a tal da ordenha, que é uma movimentação dos fluidos que ficaram coletados ali na região que foi lipoaspirada em direção ao orifício para que aquele líquido saia. Então, que tem muita foto circulando aí de internet, de paciente compartilhando como que foi o pós-operatório, é com ela com a perna toda, um curativo extremamente grande, né? Cheio de algodão para absorver esses fluidos. E tem muita foto também do líquido que escorre, né? Que é um líquido inicialmente de cor avermelhada, parece sangue. Mas não é só sangue, né? É muito fluido, muito líquido. Então esse é o detalhe número 1, né?
que a gente deixa aberto para fazer a ordenha e a drenagem desses líquidos. Fechado os furinhos, a gente vai passar para as drenagens manuais linfáticas, o uso da legging de compressão, né? E outro detalhe para o paciente que está pensando em fazer a cirurgia é que o resultado demora a aparecer, né? Diferente de uma lipo de corpo, que a gente vai ali com um mês já vê bastante resultado, nas pernas, o inchaço demora muito a regredir, muito mesmo. 3, 6 meses, ainda pode ter paciente com tornozelo inchado. Isso eu ia falar mais alguma coisa, não? Não era isso, ia passar a bola para você. Não, Ping-pong. porque é que na própria cirurgia vascular, quando você faz numa paciente que ela tem lipedema, ela demora mais a ter o resultado. É uma paciente que fica mais tempo inchada, é uma paciente que demora mais, então assim, 1, 2, 3 meses realmente. E é uma paciente que faz mais hematoma de pós-operatório. Acredito que na cirurgia plástica, com certeza, a paciente que forma muito hematoma na perna. Muita foto deve estar circulando também com esses hematomas. Tem muita equimose, muita equimose. Exato. Inclusive, o ponto de abertura que você falou que fica da incisão, justamente também para ajudar a drenar isso, exato? Exato. É que às vezes o pessoal posta na internet também, e quem está de fora olhando fica impressionado e tal, mas faz parte do pós-operatório, né? Faz parte do processo. Faz parte do processo. Assim, eu não me arriscaria a fechar, né? Tem colega que fecha, né? Mas eu não me arriscaria. E o paciente fica tendo que fazer punções, né? No consultório depois, que são umas agulhadinhas desconfortáveis, né? Então, você deixar aberto. Vou deixar dreno? Ou nem precisa, não, só deixar aberto? Não. A gente faz a lipoaspiração de tal forma que os túneis lá dentro se comunicam, né? Então, tendo orifícios abertos já é o suficiente. Sim. E o dreno vai limitar para andar depois, né? Que é muito importante. Não, o andar é essencial para a vida, né? Essencial para a vida. Para o resultado dessa cirurgia é mais ainda. Se fala. Sim. A cirurgia vascular antigamente, o paciente ficava restrito na cama, no leito, dias. Hoje em dia, primeiro dia, segundo, já bora andar, vamos que vamos. Sim. Isso põe a paciente de pé no primeiro dia. Primeiro dia, tem que ser. Depois da cirurgia, a paciente está andando no corredor. Melhora muito pós-operatório. Melhora muito. Eu vi que a Verônica perguntou aqui, João, antes da cirurgia, o que a gente faz, né? Ontem teve uma live sobre tratamento clínico. Foi ontem, né? O Vitor e da Vitória Juliana. Foi ontem. Verônica, se você puder acessar, a gente falou bastante ontem sobre o tratamento clínico, tá? Resumidamente, controlar os fatores de risco, mudança de hábito de vida, parte nutricional. Algumas nutricionistas não gostam de falar de dieta, né? Mas é importantíssimo. É um controle da alimentação, até porque isso é influenciado muito pelo que você come. Você tem a parte hormonal, que precisa ser avaliada, estudada. Se tem anticoncepcional, às vezes é melhor tirar, enfim, precisa ser avaliado. Linfoterapia também entra muito bem nesse pré-operatório. Ou seja, não só no pré-operatório, né? Mas no tratamento inicial e pré-operatório do lipedema é isso. Então, o paciente já sai do consultório, a primeira consulta, já com as orientações de que ela precisa já começar para o tratamento, até para melhorar o resultado cirúrgico depois. Certo. Tem a Cristina perguntou quanto tempo de recuperação, né? Aí, afastado do trabalho, eu pediria no mínimo 2 semanas, para depois voltar para home office, tá? Tem paciente aí que às vezes fica com dor e demora um pouco para voltar à sua prática laboral. Pensando em ver resultado da cirurgia, eu pediria 6 meses, tá? Para já estar mais inchadinho e você ver bem os contornos de joelho, tornozelo. O tratamento do lipedema é um tratamento de paciência, né? Porque você tem que ter paciência, você vai ter que ter paciência, não, você vai ter que ter afinco, você vai ter que levar a sério o tratamento, tanto clínico quanto cirúrgico. E o resultado ele vem conforme o tempo. Exatamente. Mas eu vou te falar que a gente tem tido alguns bons resultados clínicos de pacientes com tratamento clínico de 1 mês.
menos de um mês, que já volta com uma diferença grande. A Tati perguntou sobre o refluxo de safena com paciente com lipedema. Gente, o tratamento hoje de eleição é o laser endovenoso. É uma canulazinha que você entra dentro da veia e vem queimando ela por dentro. Antigamente, o tratamento de safena, você tinha que fazer um corte lá embaixo da perna e um corte lá em cima e você extraía essa veia. Então, era uma cirurgia muito traumática, que gerava muita inflamação. Mesmo o paciente sem lipedema, a gente já tem optado quase 100% das vezes por fazer o tratamento com laser. O resultado é fantástico, é outra cirurgia. E o paciente com lipedema, mais ainda. É um tratamento minimamente invasivo, com resultado excelente. Os estudos mostram que o resultado é igual você tirar a veia. Então, você queimar com laser ou tirar, o resultado final de você tratar a veia é o mesmo. O que muda é a parte estética, a inflamação, pós-operatório, a cicatriz, tudo que envolve uma cirurgia com corte que não envolve com laser. Então, o tratamento de eleição de safena no lipedema é laser. Varizes grossas no lipedema, laser também. E tempo de recuperação, né? Já que você falou da cirurgia plástica, o tempo de recuperação da vascular hoje tem sido cada vez menor. Então, o tempo é muito variável de acordo com o paciente. Pacientes com lipedema, eles tendem a ter um processo de recuperação um pouco mais lento, mas em torno de um mês ele já vê o resultado das varizes, dos sintomas que ele estava tendo ali. Pode durar um pouquinho mais ou um pouco menos. Paciente que não tem lipedema, ele tende a ter um resultado um pouco mais rápido que isso aí, tá bom? Justamente pelo componente inflamatório que tem o lipedema. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Achou mais alguma aí, João? Acho que a gente respondeu todas, né? Uma vez me perguntaram sobre procedimentos cirúrgicos associados à cirurgia de lipedema, né? Então, primeiro e maior e mais importante, a parte venosa, né? Que seria a associação de cirurgia vascular com cirurgia plástica no tratamento do lipedema, que foi o que o Emanuel colocou no começo. E muitas vezes, né, em casos com estágios mais avançados, ou paciente que já é pós-bariátrica e tem muita flacidez de pele, muito excesso de pele, é possível a gente já associar com a lipoaspiração as técnicas de lifting de coxa e ou de braço na cirurgia de lipedema, tá? Isso aumenta um pouco o porte da cirurgia e tem que dosar um pouco, né? Mas agora, outras cirurgias estéticas associadas à lipoaspiração de lipedema é mais difícil da gente fazer. Por quê? Porque a área corporal que a gente opera no lipedema já é muito grande, né? As duas coxas e as duas pernas e às vezes os dois braços ao mesmo tempo. Sobrou só o tronco. E você vai operar mais uma área do corpo, você vai causar uma inflamação muito grande no pós-operatório dessa paciente, ela pode ter problema. Ou pós-operatório não ser uma experiência muito agradável. Então, a gente acaba reservando aí os liftings e a cirurgia vascular como cirurgias associadas à lipoaspiração de lipedema. Boa, perfeito. João, em relação à drenagem linfática, linfoterapia, como é que se indica no pré e no pós? Quantos dias pós? A paciente já começa antes? Eu já sei a resposta, mas fala aí. No pré, a paciente segue o tratamento conservador, né? No pós, ela vai estar lá com os curativos com algodão, para absorver o que vai estar sendo drenado pelos orifícios abertos. E a nossa fisioterapeuta vai, né, em regime de home care, fazer a troca desse curativo e as ordenhas, tá? Diárias. Todo dia a fisio tem que ir lá fazer ordenha. É um procedimento, é um atendimento demorado, né? Fica 1h30 lá com a paciente para fazer com carinho, para o paciente não ter dor, acolhendo a paciente e refazer o curativo. Fechados os orifícios, aí ela passa para drenagem linfática manual e mantém aí 2 meses. Aí pode fazer mais espaçado, né? Em vez de fazer diário. A drenagem se indica mais ou menos com quantos dias de pós? Pergunta assim que fechar os furinhos. Boa. Depende do furinho. Porque drenagem e ordenha, a manobra que a fisio ou a linfoterapeuta faz é diferente, né?
Então, uma coisa para não... Perfeito. Do ponto de vista vascular, a gente tem indicado cada vez mais a paciente, mesmo, agora eu estou falando não só da paciente com lipedema, tá? Paciente sem lipedema que vai fazer varizes já começa a drenagem antes da cirurgia. Agora, o paciente com lipedema que começa a drenagem no pré-cirúrgico, dias antes, semanas antes, cara, o resultado muda, melhora. O pós-operatório muito melhor, recuperação muito mais rápida. E também no pós-operatório a gente indica, para quem puder, óbvio, fazer a drenagem linfática já nos primeiros dias de pós-operatório. Salvo que a paciente tenha muita dor, alguma coisa assim, já pode, no segundo, terceiro dia de cirurgia de varizes, já começar a drenagem linfática, porque ajuda muito. Perfeito. Acho que a Cláudia perguntou se ela fez 2 cirurgias, se pode fazer outra. Da parte da cirurgia vascular, claro que pode. Da plástica para lipedema, né? Se ela fez 2 cirurgias para lipedema ou o tratamento não foi completo, né? E o colega planejou fazer parcelado, né? Ou seja, uma área aqui e depois outra ali. Ou ela teve não conseguiu aderir à terapia conservadora no pós-operatório, né? E Sim. voltou a ter sintomas de lipedema. Mas ela pode fazer de novo. Só que ela tem que aderir à terapia conservadora, com dieta, atividade física, no estilo de vida. A paciente em estágios avançados, João, às vezes ela não consegue fazer tudo o que ela gostaria ou que precisaria numa sessão só por causa do limite que você tem para isso. Sim. Eu não cheguei nem a entrar tanto em detalhe aí na técnica de lipoaspiração. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica recomenda que a gente não passe de 7% do peso corporal de volume aspirado. Então, paciente em estágio 3, ela tem um volume de gordura muito grande em coxas e pernas. Chega facilmente nesse número, né? Esse número de 7% não é muito válido para lipedema. A gente consegue dar uma extrapoladinha para 8%, estourando 9%, tá? Mas tem um limite de lipoaspiração que a gente pode fazer com segurança. Perfeito. Tá? A Cristina perguntou se o procedimento com laser, se é só o plástico que faz ou o vascular e o plástico. O plástico, óbvio, ele faz, o vascular também faz, mas idealmente esse procedimento ele tem que ser feito por um desses 2 profissionais. Ou um plástico que tenha já uma boa atuação com essa área e um vascular também que tenha bastante conhecimento disso aí. É um procedimento que traz bons resultados, mas tem que ser feito por um profissional capacitado. Isso aí. No pré-operatório, lipedema pode usar laser terapia com drenagem linfática? Mais a drenagem linfática que eu vejo efetividade. Mas também. O laser não tem problema. Exatamente. Um detalhe. O que não, em termos de tratamento estético, não cirúrgico, né? Tem 2 que não são muito recomendados, né? Um deles, cool sculpting, né? Que é congelar a gordura através da pele, não é recomendado. E outro, talvez isso mude nos próximos anos, que são as lipoenzimáticas. Que não são recomendadas para tratamento de lipedema. Perfeito. O tratamento de lipedema, toda hora ele dá uma atualizada. Uma atualizada. Né? Então, às vezes a verdade que é hoje não é de amanhã e nem foi a de ontem. Sim. Eu digo porque recentemente uma colega me disse que ela estava tendo bons resultados em quadros localizados com lipoenzimática. Mas até no mês anterior não podia fazer. Então, vamos ver o que acontece. Então, a própria nutrição tende mais para um lado, para o outro, você vê que provavelmente teremos algumas atualizações. O próprio colágeno, né? Antigamente a gente colocava colágeno para estimular, e hoje em dia não se usa colágeno. Isso aí. Perfeito. João, 40 minutos já de live. Foi legal. Foi bom. Foi ótimo. Foi ótimo. Então, falamos de tratamento de varizes, falamos de tratamento do lipedema associado a varizes, do tratamento de lipedema, de
Falar um pouquinho E pré-operatório, operatório, pós-operatório, Morpheus, laser. Endolift, laser. Perfeito. Isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estou aqui muito bem acompanhado com esse monstro da cirurgia plástica chamado João Braganhoso. Um cara, sempre indico, João, todas as pacientes que eu... Mesmo aquelas que falam assim, não sei se vou fazer. Eu falo, gente, passa com o João, conversa, entende, porque não é só... O plástico não está ali só para te indicar a cirurgia, ele está ali para te trazer muita coisa, né? É médico antes de ser cirurgião, médico antes de ser cirurgião plástico, né? E antes de ser médico, nós somos seres humanos, né? Então, é isso. Tem que acolher, conversar, explicar, tentar se colocar no lugar do outro, para junto dar um passo. Sim, importante os pacientes entenderem que o nosso grupo, apesar de ter muita gente tecnicamente muito bom, a gente preza muito pelo atendimento humanizado, né? Então, sim, com certeza. Entender a dor para tratar a dor, né? Não adianta... Exato. Eu vi que algumas pessoas perguntaram aqui, João, sobre a live, né, que vai ficar gravada. Eu vou já deixar gravado no Instagram agora, o João também provavelmente no dele. Perfeito. E na página da Clínica Dr. José Bento também fica lá. E a gente vai usar esse conteúdo também algumas vezes aí para frente. Beleza, vamos sim. João, muito prazer em estar com você nessa sexta-feira. Valeu. Começozinho de final de semana. Amanhã eu vou operar. Vai? Final de semana é só no domingo. Eu vou voltar para o aniversário do meu sobrinho agora. Pô, que delícia. Tá cantando parabéns. Que delícia. Você sextou, é isso? Sextou? Ainda não. Vamos sextar. Sextar um pouco. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que está aí com a gente, que acompanha a gente. Essa live vai ficar gravada para quem não conseguiu acompanhar na sexta-feira à noite. Encaminha para quem vocês quiserem, para quem vocês acharem que é necessário. Acho que as informações aqui foram muito válidas e vai ajudar muita gente. E entrar no grupo, né? Entrar lá no grupo Desafio JB, Lipedema. E se tiver dúvidas, pode mandar lá, a gente responde. Exato. Para quem não sabe, a gente tem um grupo no WhatsApp. Então, todos os profissionais que participam da live, vários pacientes. Então, tem profissionais também que não participam da live. Quem quiser compartilhar conteúdo, tirar dúvidas, é muito mais para vocês do que para a gente esse grupo. A gente vai deixar depois no nosso Instagram mesmo o link para acessar lá. E tá bem legal lá o grupo, a interação. Isso aí, é isso aí. Ok? Né, João? Partiu? Um abraço, cara. Abraço. Bom Tchau, gente. Falou, Manuel. Tchau a todos. Tchau. Tchau.